Cada país tem seu risco de investimento. O Brasil tem um risco de investimento inerente a uma economia que está em desenvolvimento, a economia emergente. Então, como é que o investidor internacional, o institucional, calcula o risco de um país? Para você ter uma ideia, né, e entender mais ou menos como é que funciona isso. Se a economia dos Estados Unidos, que ela ainda funciona como uma balizadora da economia mundial, se os títulos do Tesouro Americano, que mesmo com toda dificuldade ainda são, né, o balizador da medida internacional, se eles estão pagando para você deixar a grana lá com eles 5,32, o Brasil tem que pagar muito mais do que isso para ter um investimento externo aqui dentro. Então, é mais ou menos um cálculo feito dessa forma. Eles calculam o valor da taxa de juro americano mais o risco país, que no caso aqui do Brasil está em torno de 2% ou 200 pontos base, tá? Seria mais ou menos o cálculo do risco Brasil, mais a inflação. Então, você faz um somatório aí que vai dar mais ou menos, para vocês terem uma ideia, um percentual acima de 11%, tá? Então, seria essa conta que os investidores institucionais fazem na hora de decidir se vão ou não investir no Brasil. Só para você entender, tá? Para você entender, os Estados Unidos está pagando aí 5,32, tá? 5,32 para a galera deixar a grana lá. Então, para trazer essa grana para o Brasil, eu teria que acrescentar aqui mais 2%, que é o equivalente mais ou menos ao risco Brasil, mais a inflação, que segundo dados oficiais está em torno aí de 4,50 mais ou menos aí, para a gente ter uma ideia, tá? Que a gente tem aqui um total de, então vamos lá, 5,32 mais 2 faz 7,32 mais 4,5 dá em torno de 11,82 aí, mais ou menos, tá? Essa conta não é uma conta fechada, é uma conta arredondada que a gente está fazendo aqui, só para vocês terem uma ideia do porquê, né? O risco que o Brasil precisa pagar, precisa cobrir para a galera trazer aí a grana de fora para cá. Então, os Estados Unidos, 5,32 é uma taxa muito atraente para o mundo inteiro, tá? Então, por isso que vai muita grana para lá ainda, certo? Beleza? E quando o Brasil estava com uma taxa de juros muito elevada, né? Aquela lá que estava 13,75, ele tinha muito investidor que estava praticando aí o famoso carry trade, que é quando ele traz dinheiro de uma economia que paga menos para investir numa economia que paga mais, tá? Então, esse é o famoso carry trade, tá? Muitos investidores fazem isso, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que acontece aí, por que é chamado de risco país. Cada país tem o seu risco. O Brasil hoje, atualmente, é mais ou menos aí em torno de 200 pontos base, tá?